Olá, queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão. Mais uma vez, vamos estarmos juntos em mais uma videoaula para estudarmos a matéria de escatologia bíblica. Assunto um tanto quanto cheio de variedades de interpretações, mas cuido que vamos usar a interpretação mais próxima da realidade bíblica. Ok? Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre escatologia. Esta matéria tão importante para a nossa vida cristã, para o nosso aprendizado. Olha aqui. Escatologia bíblica. Muito. Eu amo escatologia. Mas nós vamos estar estudando essa matéria no contexto do livro de Apocalipse. Sendo que o livro de Apocalipse é o maior acervo de escatologia bíblica. É claro que temos outros livros. Por exemplo, nós temos, em segundo lugar, vem Daniel, vem Zacarias, vem Isaías, Ezequiel. E existe mais, vem o Joel, o profeta Joel fala, profeta Sofonias. São tantos, não é? Agora, nós vamos, nesta matéria, nos restritar ao próprio livro de Apocalipse. Em uma outra, quando eu ministrar um curso de escatologia, nós temos esse projeto, aí sim, aí nós vamos estudar mais detalhadamente. Ok? Então nós vamos ler um versículo na Palavra de Deus, vamos? Um versículo na Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Anote, Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, que diz: escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Olha só. Escreve, pois, as coisas que viste. Passado. Depois vem o segundo passo. E as que são. Presente. E as que hão de acontecer depois destas. Ah, sim, agora futuro. Já ia apontar para o passado, é futuro. Então, Apocalipse, ele é passado, capítulo 1, presente, capítulo 1 e 2, aí vem o capítulo de número 4, que é o capítulo que serve de ponte intermediária entre o presente e o futuro. Isso eu estou falando com você é baseado na escola de interpretação dispensacionalista, escola de interpretação americana. Vamos ser mais precisos. E eu sou dispensacionalista. Uma boa parte dos evangélicos são dispensacionalistas. Principalmente quando estou falando dos evangélicos pentecostais. Embora temos muitos evangélicos pentecostais,
que não são dispensacionalistas, eles são amilenistas, sabia? Mas olha, então vamos deixar bem claro, sem nenhuma intenção de ferir nada de interpretação da escola de interpretação bíblica ocidental, ou que alguns chamam de europeia, tá? Por quê? Eu consulto obras escritas na linha de interpretação dos ocidentais, aprendo, claro, a gente tem que se despir um pouco disso, mas eu sou dispensacionalista. Por quê, pastor? Por que, professor? Cuidando que fica mais fácil, o entendimento é mais transparente. Ok? Bom, vamos entender que no livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento e o último da Bíblia, nós vamos entender que ele é um livro cheio de figuras de linguagem, cheio de simbologia. Então nós temos que nos atermos a isto. Opa, vamos prestar atenção, vamos ler, vamos reler. Amém? Bom, agora vamos ver então o que é escatologia. Abra a sua apostila comigo. Vamos lá. A escatologia são a palavra escato, é uma palavra grega, escatos, que quer dizer, significa último, como nós lemos lá na referência, as coisas. Então nós vamos falar sobre últimas coisas. É a forma mais plausível para nós podermos entender melhor esse livro. E logia, que é estudo. Fazendo então essa junção, vamos dizer que escatologia é estudo das últimas coisas, estudo do fim de todas as coisas também. Tá vendo? É uma forma mais condizente para nós podermos entender melhor a escatologia. Bem, nessa linha dispensacionalista, nós vamos entender sobre as dispensações. Preste atenção. Vou ser rápido, hein? Dispensação são 7 dispensações. Há dispensações da inocência no jardim, é o período do jardim do Éden, do homem no jardim do Éden. Quanto tempo durou? Não sabemos. Você pode me falar assim, eu ouvi, pastor, professor, eu ouvi dizer que é em torno de 2000 anos. Ah, é? Pode ser. Mas e se eu achar que é 10.000 anos? O que você vai fazer? É um parêntese cheio de pontinhos. Como que nós vamos querer nos aventurar a traçar um tempo para isso aí? Fazer uma faixa etária? Não tem jeito. Então isso é assunto que a gente não precisa ficar contendendo, nem elastificando, também não diminuindo. É o tempo de Deus, chamado período da inocência. Vai de onde? Vai da criação do homem, de Adão e Eva, até a queda. Aí vem então, lembra que aqui não marcamos data. Aí vem a segunda dispensação, chamada dispensação do governo humano. O
que foi em torno de aproximadamente 1656 anos. Ela iniciou na queda do homem. Quando estamos falando do homem, estamos falando de Adão e Eva, de Adão. E terminou com o dilúvio. Só que nós já aprendemos alguma coisa aí. Só que nós já entendemos que houve algo catastrófico chamado dilúvio. Mas no meio dessa terrível tribulação, desse mar de águas, quando todos morreram afogados, de uma barca com uma família salvando, que nós podemos figurá-la com a igreja nesses tempos em que estamos vivendo. Amém? Então, esta é a dispensação da consciência. Aí vem a segunda dispensação, depois do dilúvio até Abraão. Durou em torno de 427 anos. A dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano, ela foi muito marcada por um personagem. Primeiro vem ali os filhos de Noé, Deus dando ordem para que os filhos de Noé procurassem as suas regiões, Sem, Cão e Jafé, e vem até o problema de Caim e seu pai, porque Noé se embriagou lá com o vinho, uma bebida forte do vinho, daquele bem picante, não é? Bem forte, vou trocar picante por forte, com muito mosto. E ele, então, se embriagou, e aí vocês conhecem bem a história. Bom, mas o que eu quero falar para vocês é de um outro personagem, chamado Nimrod. Nimrod é o grande monarca dessa dispensação, o caçador de leão, o homem que domou os primeiros cavalos, animais. Foi ele. Domou, amansou, montou e foi caçar leão. Era bravo. Deixa eu rapidinho. Você sabia que a idolatria, o politeísmo surgiu nessa época? Porque os antediluvianos, o problema deles, o excesso de pecado deles, não era idolatria, era mais a orgia, os casamentos. Você lembra que existia ali duas descendências marcantes, a descendência de Caim, a descendência de Sete. E os descendentes de Sete tementes a Deus. Os descendentes de Caim não eram tementes a Deus. E isso começou a haver casamentos místicos com essas duas linhagens. E deu o problema que deu. Nos preocupa com até quem seria a esposa de Caim, achando que Caim encontrou uma moça, uma mulher, lá numa terra distante. Não, aquilo ali não está dizendo isso, não. Sabe o que está dizendo ali? Está dizendo tão somente que Caim foi com a sua esposa, sua noiva, para uma marcha nupcial, e lá para a região de Nod, lá ele conheceu a sua noiva, teve relacionamento íntimo com ela, nasceu um filho, pôs-lhe o nome de Enoque. Foi crescendo essa família, esse clã, foi crescendo, fez uma cidade chamada Cidade de Enoque. Ok? Então, que não tinha idolatria, era só essa
essa festalhada que você precisa ver. Bom, mas aqui na dispensação do governo humano, sim. Mas termina com a dispensação patriarcal entrando em cena. 430 anos. A dispensação patriarcal vai de Abraão à geração de Jacó, os 12 filhos de Jacó. E, naturalmente, isso, mais precisamente esses 430 anos, se cumpriu de Abraão até a saída de Israel do Egito. Quando eles saíram do Egito, Êxodo registra isso aí, bem claro. Quando completou os 430 anos. Êxodo capítulo 12. Então nós vamos entender que a escravidão de Israel lá no Egito não foi precisamente 430 anos. Se a dispensação patriarcal é 430, foi bem menos. Alguns calculam 210, outros calculam 150, até 140 anos. Ok? Isso é só para você entender. Bom, termina a dispensação patriarcal. Aí vem a dispensação da lei, que foi 1420 anos aproximadamente. Iniciou lá no fim da patriarcal, no final das gerações de Jacó, e veio até Cristo. 1427 anos. Dispensação marcada por muitos fatos. Por exemplo, a conquista da terra de Canaã. Aliás, vamos ser mais precisos, antes mesmo, até a questão lá de quando eles confeccionaram o tabernáculo todinho, lá no pé do Monte Sinai. Ali eles ficaram 2 anos. Depois eles foram em direção à terra da conquista, a terra de Canaã. Deu problema lá, deu distúrbio e tal. E ficaram 38 anos enroscados ali no deserto. Mas aí vence essa dispensação aonde? Em Cristo. Aí vem outros fatos, vem período dos juízes, de aproximadamente 400 anos, vem o período dos reis, período da monarquia, aí vem os 3 grandes reis, e assim por diante. A próxima dispensação, eu vou falar na próxima aula. Deus abençoe.